Olá, meninos e meninas. Aconteceu com você que deu branco durante uma prova, não lembrou nada. Você pensou que tinha entendido a matéria, mas na hora da prova esqueceu tudo. Deu branco. Pode ser várias coisas, mas também é um pouco como o cérebro funciona. Claro, às vezes você acha que estudou, mas não estudou. E realmente não passa na prova. Mas muitas vezes você realmente estudou de um jeito, mas na hora não lembra. Então tem um fenômeno chamado RIF, que é Retrieval Induced Forgetting, que é um tipo de esquecimento induzido pela recuperação. Então quando você tenta recuperar alguma coisa dentro do cérebro, você meio esquece coisas ligadas a esse objeto que você tenta achar lá dentro do cérebro. Mas o que é RIF, né? É quando você então tenta lembrar de uma informação, o cérebro precisa escolher entre várias memórias parecidas que você tem lá dentro da cabeça. É como se tivesse um monte de gavetas. Mas para achar a resposta certa, o cérebro inibe outras memórias temporariamente. Isso é útil no dia a dia porque você precisa focar no que é mais importante. Então você está dirigindo e você escuta um barulho estranho no carro e aí o cérebro inibe todos os outros sons e memórias que está lá e se concentra naquele ruído específico, porque pode ser uma coisa perigosa. Então é o mais relevante no instante lá. Então, e é exatamente isso que acontece quando ele tenta achar uma informação dentro da memória. E é um efeito colateral, né? As memórias inibidas fica mais difícil de acessar depois. Então, o RIF é um tipo de esquecimento seletivo. Então, vamos supor que você estudou a palavra apple, maçã em inglês. Mas lá dentro você tem também o nome da pera, pear e laranja, orange. Mas quando você tenta achar o apple, maçã, você desliga temporariamente os outros. Então o problema é depois, talvez você vai esquecendo a palavra da pera e da laranja. E é bastante injusto, de certa forma. Se você estuda várias palavras, alguns se fixam, outros são esquecidos. Por isso que parece que dá branco lá na hora. Você estudou tudo, mas fala, mas algumas coisas deu lacuna. Né? Porque a memória compete entre si as várias coisas que tem lá. Mas tem uma coisa chamada TL, Test-Based Learning, que é tipo aprendizado baseado em testes. E essa é a parte boa, porque TL faz o oposto. Quando você tenta lembrar ativamente algo, em vez de só reler ou ler um texto, o cérebro fortalece as conexões entre as memórias. Entendeu? Então, cada vez que você tenta lembrar, mesmo que erre, o caminho neural fica mais forte. É como se o ato de achar aquela gaveta, de puxar a lembrança, fosse tipo um tipo de treino. Então imagina que você está estudando inglês, então, que lembrar as palavras das frutas. Em vez de simplesmente reler a lista, você tem que fechar o caderno e tenta se lembrar de cabeça. Depois confere as respostas e anota quais você esqueceu. No dia seguinte, repete o mesmo processo com as palavras que errou. Isso é um tipo de Test-Based Learning. Né, o TL, que o cérebro entende que aquela informação é importante, porque você está abrindo aquela gaveta várias vezes daquela memória. Então você está insistindo, na verdade. E para o cérebro, claro, né, ele existe muita coisa muito mais divertida do que ficar lembrando palavras em inglês, né? Por exemplo, beber, falar mal dos outros, sei lá, coisas que faz um certo... anima a gente um pouco, talvez, né, dependendo da pessoa. Então, um professor pode usar a mesma lógica. No final da aula, por exemplo, em vez de pedir que os alunos leia esse texto, ele pede, por exemplo, que escreve, sem olhar, um pequeno resumo. Isso esforça ativamente a recuperação da memória daquela matéria e consolida, né, o conteúdo. Então, os alunos dizem para mim, mas eu li o texto várias vezes, mas ler um texto não é a mesma coisa que lembrar. O cérebro precisa ser forçado a reconstruir o conhecimento. Não apenas simplesmente reconhecer ele. É como, sei lá, assistir alguém tocar violão contra tocar você mesmo, sei lá, alguma coisa assim. Então você pode fazer um resumo, você pode preparar uma mini aula sobre o tema, você pode até ficar na frente do espelho contando o assunto para você mesmo.
Você pode criar um jogo de memória com as palavras que você precisa aprender. Então, quando o cérebro recebe informações sobre o mesmo conteúdo de várias formas, ele tende a lembrar melhor. Então, o TL, Test-Based Learning, ele reduz aquele memória seletiva, né? Então, especialmente quando o conteúdo é bem estruturado, né? Quando o texto é claro, as ideias se conectam logicamente, o cérebro integra as informações, é uma rede mais completa, em vez de simplesmente deixar aquelas memórias competindo entre eles. Então as informações deixam de disputar o espaço dentro do cérebro e passam a ter uma rede entre eles mesmos se reforçam mutuamente. Então, quanto mais coerente o material, mais ativo o resgate da memória, menor é o esquecimento. Então, o impacto na educação, o que tem aí? Tem implicações diretas para a escola, porque durante décadas o ensino moderno aposta muito nas competências, é a escola das competências, que significa que foca em pensamento crítico, reflexões, cooperação entre alunos, análise, priorizando habilidades em vez de conteúdo. Mas a neurociência mostra basicamente o contrário. Para pensar criticamente, para você analisar criticamente, primeiro é precisar lembrar. Então a criatividade nasce de uma memória bem estruturada. Se você não tem a base, você não consegue fazer uma coisa mais avançada sem a base. E para lembrar é preciso gravar memórias no cérebro de forma ativa, não passiva. Então, portanto, aquele Test-Based Learning, TL, não é treinar para provas, não é decoreba exatamente, é ativar o cérebro para lembrar melhor, que consolidar o que foi aprendido e formar no futuro uma base para um pensamento crítico. Então, da próxima vez que você quiser memorizar algo, invente alguma maneira de forçar o cérebro a lembrar. Tipo, cubra as respostas e tente recordar de cabeça. Não fica lendo só. Explica o conteúdo em voz alta. Ou ensinar para alguém. É maravilhoso ensinar algo, porque aí você se força de outra forma de lembrar. Você pode escrever um resumo sem olhar o material. Você pode usar aqueles flashcards, né? Que é perguntas de um lado, respostas no outro. Tem a pergunta, se vira, se tem a resposta. E isso esforça a memória, entendeu? Então, não é exatamente uma coisa para você decorar para a prova, mas é um treino do próprio cérebro. É como ir na academia. Você não está lá só para repetir movimentos, você está fortalecendo conexões, né? E cada tentativa de lembrar é uma chance de consolidar o conhecimento. E talvez o segredo de aprendizado não seja evitar o esquecimento, é fortalecer essas conexões entre as memórias que você tem. Mas para isso, talvez, sei lá, tem que usar o esquecimento a nosso favor, né? Forçando o cérebro a entender. Então eu falo para meus alunos, vocês têm que fazer um esforço ativo para memorizar uma coisa. Não basta simplesmente ler. Então, se eu leio um livro, por exemplo, tenho vários livros aqui atrás de mim, que eu li. Alguns livros eu falei, cara, é tão bom. 2 anos depois eu volto a ler o mesmo livro. E aí eu percebo que na primeira vez eu esqueci muita coisa. Aí eu comecei, nossa, é aquela história, eu lembro e tal. Então, essa coisa de repetição é muito, muito importante, né? É isso aí. Dá um like aí se você gostou e pode fazer alguma pergunta nos comentários. Se você é educado comigo, eu respondo. Beleza? Tchau!